Sr. Whitney, aceite os meus parabéns. Muito obrigado, senhor. Jamais eu poderia crer que essas máquinas pudessem fabricar peças tão exatamente iguais, de forma que, inclusive, um homem sem nenhuma experiência como armeiro pudesse montar uma arma. O senhor percebe o que significa isso? Milhares e milhares de peças poderão agora ser fabricadas em série. Isto é realmente... Em lugar de receber uma reclamação, Whitney recebeu uma prorrogação do prazo do contrato e mais $20 mil. Graças à ideia de peças de reposição, os concertos passaram a ser feitos de forma mais rápida e sem dificuldades. A produção em série tornou-se viável e, talvez o mais importante, qualquer um poderia ser um profissional. Uma grande mudança ocorria também nas fazendas dos Estados Unidos. As pessoas começaram gradativamente a abandonar o campo e se dirigiam para as fábricas. Não era preciso nenhum treinamento especial para ser um operário. Qualquer um podia operar uma máquina. Onde havia concentração de máquinas, também havia concentração de pessoas. As cidades começaram a inchar. Em Nova York, em 1790, a população era de 33.131 habitantes. Em 1820, 123.706. Em 1840, 312.852. As fábricas atraíam as pessoas como um ímã. Essa gente frequentemente vivia muito mal e ganhava pouco. Não obstante, continuava a chegar. Vagarosamente, a cidade substituiu a fazenda como unidade dominante na vida americana. E à medida que a produção aumentava, os estoques cresciam e um problema era inevitável: como levar os produtos até o consumidor. Até o início do século XIX, os meios de transporte haviam mudado muito pouco, comparando-se com aqueles dos séculos anteriores. Viajar rio acima era impossível. O transporte rodoviário para longas distâncias era muito caro. Era necessária uma revolução nos transportes para expandir a revolução industrial. Em 1825, o canal Erie foi inaugurado com fogos de artifício, parada e um solene lançamento de água do canal no Oceano Atlântico. O leste e o oeste foram subitamente ligados por esse canal gigantesco. Os produtos industrializados da Nova Inglaterra passaram a ter um meio mais barato de transporte para o oeste. O motor a vapor era uma fonte de energia revolucionária, pois mercadorias e pessoas podiam ser transportadas tanto rio abaixo quanto rio acima. Os rios do oeste americano tornaram-se, então, grandes artérias de comércio por onde eram transportados os produtos do leste. Mas o fato mais importante ainda estava por acontecer. Com a ferrovia, a vastidão territorial americana não era mais um obstáculo, e sim uma riqueza. Trilhos ferroviários podiam atravessar todo o território. Os industriais tinham diante deles o maior mercado da história. A América, às vésperas da Guerra Civil, comparada àquela de 50 anos atrás, mudara radicalmente. Quase um quinto da população americana já havia migrado para as cidades. A indústria estava solidamente estabelecida, principalmente no Nordeste. Confinada aos limites da ferrovia, a indústria também beneficiava o Oeste emergente. Mas, se o Norte era agora a terra da indústria, o Sul ainda era a terra do algodão. A Guerra Civil seria não somente uma guerra entre Norte e Sul, mas uma guerra entre agricultura e indústria. Em 1860, o cenário já estava montado. As máquinas, principalmente inglesas, já haviam sido introduzidas.
sob a liderança de Francis Lowell, foi iniciada a produção em uma mesma fábrica de produtos acabados. Eli Whitney desenvolveu as peças de reposição. Em consequência, os artesãos especializados não eram mais necessários e qualquer um poderia operar a máquina. A força hidráulica foi substituída pelo vapor. E mais tarde, passou-se a utilizar o carvão para gerar o vapor. A mão de obra para operar as máquinas veio da zona rural e uma rede de ferrovias, canais e barcos a vapor transportavam as mercadorias através da imensidão do país. No período de 50 anos, o velho mundo chegara ao seu final. No espaço de 50 anos, foram lançadas as fundações do novo mundo. A Revolução Industrial na Inglaterra. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Em todas as casas, encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias, um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo. Sim, mestre. Venha cá. Continue esse trabalho, você consegue. Na sociedade inglesa, os mestres tecelões habitavam nas aldeias ou no campo, com todo conforto, e levavam adiante os negócios com capital próprio. O mestre também executava o trabalho manual, e quase todo o processo de beneficiamento de lã era realizado em sua própria casa. Além do seu tear, o mestre tecelão era proprietário de uma fazenda de 1 a 6 hectares, com alimento para os porcos, aves e algumas vezes para uma vaca. Possuía um barril de cerveja de fermentação caseira, uma roupa de trabalho e outra para os domingos.
Tanto os aprendizes quanto os artesãos dormiam e comiam na casa do mestre tecelão. Mantenha o movimento firme, rapaz. Estou tentando, mestre, estou tentando. Claro, eu estou vendo seu esforço. Os mestres e os seus empregados eram geralmente ligados pela afeição, a ponto de não desejarem se separar. Os mestres pensavam que era obrigação deles manter os seus homens, inclusive quando os negócios não corriam de forma satisfatória. Consequentemente, um trabalhador vivia e morria no mesmo local onde havia nascido. O mestre e sua família produziam eles próprios quase todos os produtos que consumiam. Ned? O que você acha? Ele parece um campeão, não é? Eu vou fazer um casaco bem bonito. Você é um menino de sorte. Agora pode ir. Ei, Ned! Valha-me Deus! Eles cultivavam na fazenda os cereais que os alimentavam, manufaturavam o tecido de lã com que se vestiam e satisfaziam as demais necessidades com o produto da venda do tecido por eles manufaturado. Senhor, esteja presente à nossa mesa, esteja aqui em todo lugar. Senhor adorado, abençoe vossas criaturas e permita-nos compartilhar com o vosso banquete no céu. Amém. Amém. O mestre tecelão costumava sentar-se à cabeceira da mesa de carvalho. Rodeado pela sua família e seus empregados, ele rezava a oração de ação de graças, servia o pão e o purê. Às vezes tomava uma caneca de cerveja, sem servir aos seus homens. Mas essa era uma das poucas diferenças entre o modo de viver do mestre e o dos empregados. Por favor. Há muito ainda para você aprender na arte da tecelagem. O pagamento é muito pouco para o aprendiz. Dinheiro não é uma coisa boa no bolso dos jovens. Na realidade, havia um aspecto muito desagradável no relacionamento entre o mestre tecelão e os trabalhadores. Existia, por exemplo, uma lei do governo proibindo aos trabalhadores de fazerem greve para reivindicar aumento salarial. Fizeram uma greve no inverno passado, mas a paralisação cessou por causa da repressão. O trabalhador dificilmente se arriscava a fazer greve e não podia procurar trabalho em outro lugar. Recebia uma remuneração irrisória pelo seu serviço. Ele ocupava, na verdade, uma posição intermediária entre escravo e homem livre, ou mais precisamente, entre servo e cidadão. Tais eram as condições na indústria têxtil inglesa há 200 anos, apresentadas neste filme de forma concisa. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades, e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor.